Estudos mostram que metade dos jovens cristãos que entram na universidade ou perdem a fé no primeiro ano, ou esfriam na igreja, ou ficam incertos e, no mínimo, inseguros com relação à sua fé. Grave esse assunto, É na muito verdade, né? grave. O grande desafio é preparar os adolescentes espiritualmente, trabalhando suas mentes e seus corações, para que quando eles entrarem na vida universitária, continuem em comunhão com Deus e estejam prontos para dar razão da sua fé em Cristo, enfim, para que possam dar testemunho no ambiente universitário. Mas quem vai conversar com a gente sobre esse assunto ao vivo aqui no Notícias do Bem é o capelão do Mackenzie de Campinas, reverendo Alexandre Antunes, que já está online com a gente. Uhum. Reverendo, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem, é um prazer recebê-lo para falar sobre esse tema, que é um tema importante aí para as novas gerações, né? Nós estamos tendo todo um trabalho relacionado às novas gerações, e esse trabalho precisa ser feito efetivamente com os adolescentes, né? Bom dia, Roberto. Bom dia, Tainá. Espero que estejam me ouvindo Olá. bem. Bom dia a todos do Notícias do Bem. É uma alegria poder estar com vocês aqui nesse importante jornal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPPTV. Realmente, esse tema que vocês trazem hoje à tona é extremamente importante, e o nosso olhar sobre o jovem adolescente que ingressa na universidade, ele é extremamente importante. Eu trabalho com capelanias, então esse cuidado com adolescentes e jovens é algo do meu dia a dia, e é um prazer estar com vocês falando sobre esse assunto nessa manhã. Muito bom. Ali, logo na introdução, nós colocamos alguns pontos falando que nesse ingresso na universidade, né, quando ele entra, acontece alguns pontos ali que muitas vezes o jovem acaba se afastando ali da religião, né, da igreja, seja ela qual a igreja que ele frequente. É comum isso acontecer? Existem alguns fatores que acabam ludibriando ali e realmente há esse afastamento, há uma confusão ali com esses jovens, reverendo? Então, esse ingresso na universidade, ele é desafiador para o adolescente, que ele está numa fase de transição, e essa fase de transição que acontece é uma fase de transição intelectual, é uma fase onde ele está tendo acesso a novidades que a universidade acaba trazendo. Eu costumo dizer o seguinte: a gente criou na cultura brasileira um conceito que a universidade ela acaba sendo uma porta de acesso à vida profissional, e a sociedade meio que deu à universidade, às universidades de uma maneira geral, uma validação para que quem ingressa nas universidades brasileiras tenha o seguinte aspecto quase que cultural: tudo que é dito ali é ok, questiona, está acima do bem e do mal. Isso gerou um problema nos últimos tempos, porque os nossos jovens cristãos ingressaram nas universidades, elas das mais variadas no Brasil afora, e começou-se a ter dentro da universidade ensinamentos que vão contra princípios cristãos. E nós, muitas vezes, não estávamos preparando os nossos jovens para lidar com essas cosmovisões antagônicas, hostis ao cristianismo. E começou a acontecer, inevitavelmente, um afastamento. Nos últimos anos, aliás, e aí a gente tem algumas universidades confessionais, como a Mackenzie, da qual eu faço parte, que tem combatido isso há muitos anos. E o combate é justamente fazer um trabalho de discipulado com esse jovem adolescente que ingressa na universidade, mostrando que, principalmente, Roberto e Tainá, não existe divórcio entre ciência e fé. Não existe esse afastamento que muitas vezes é anunciado pela sociedade ou por outras universidades, em que muitas vezes é dito o seguinte, que a fé não dialoga com a ciência, o que é totalmente o contrário. Quando você mais estuda, mais você percebe a presença de Deus e mais a sua fé é fortalecida. O problema é que isso muitas vezes não é falado, e houve um afastamento durante muitos anos desse aspecto em que a gente precisava preparar os nossos adolescentes e jovens para dialogar melhor entre ciência e fé. Entendi. Agora, reverendo, na sua experiência de capelania, quais são os principais problemas ou quais são as principais dúvidas dos estudantes em relação a esse casamento, vamos chamar assim, de fé e ciência, ou quais são os principais problemas que eles enfrentam no ambiente universitário? É um pouco de preconceito, um pouco de medo de ser estigmatizado? O que passa na cabeça do jovem nesse momento? Roberto, você colocou muito bem uma questão aí que eu penso que é desafiadora. Eu estou há 10 anos trabalhando
com capelanias. Então, já tenho experiência há bastante tempo nessa área. Uhum. E a gente percebe algumas coisas. Sim, você tem no ambiente universitário, eu falo o seguinte, que o jovem, na verdade não sou jovem, nós gostamos de participar de tribos. Nós não gostamos de nos sentir isolados, nós não gostamos de sentir afastados da comunhão, da convivência. E o ambiente universitário, você, Roberto, você, Tainá, podem confirmar isso que eu estou falando, geralmente nós criamos amizades ali naquele ambiente por causa da intensidade do convívio, da convivência que é feita. Algumas amizades do período universitário ficam para o resto da vida da gente. Uhum. E o que acontece muitas vezes no ambiente universitário é que um jovem cristão, ele muitas vezes sem conseguir dialogar ou apresentar a sua fé de uma maneira que essa seja aceita, sem que ele seja segregado, muitas vezes, por não ter sido preparado da maneira correta para esse diálogo, para saber como expor a sua fé sem que você se perca naquele ambiente, mas ao mesmo tempo você não abra mão dos seus valores, alguns, por não terem sido treinados, esse é o aspecto, não terem sido discipulados nisso, acabam com medo da segregação se entregando. Fora que aí você tem essa questão das tribos. E, além disso, essas tribos são sedutoras. Eu falo que no ambiente universitário você tem algumas seduções, que é a questão dos amigos que são amigos que não são cristãos. Você tem a questão de muitas vezes esses amigos não cristãos fazem convites para ambientes que é muito comum na vida universitária, que dá vazão a carnalidades, e aí o jovem cristão fica naquele embate, né? Se eu não for, eu vou ser rejeitado, se eu não for, ser taxado como chato, como aquele é o alienado da turma, né? E um grande trabalho que nós precisamos fazer, falando para universitários, falando para jovens, é que é possível ser feliz no ambiente universitário, é possível desenvolver excelentes amizades, é possível fazer parte de tribos sem abrir mão dos seus princípios e valores. Mas isso é um desafio realmente que e parabenizo aí o Notícias do Bem por trazer esse assunto à tona, porque nós temos um exército de jovens que precisa ser treinado para, nos ambientes universitários, fazer a diferença e não simplesmente terem medo de ser segregados ou de serem excluídos por causa da sua fé. Uhum. Foi uma coisa muito interessante que você citou, reverendo, logo no começo, que você citou o exemplo do Mackenzie hoje, que faz esse tipo de trabalho, né? Mas quais exemplos ou qual orientação que o senhor pode dar para outras universidades, por exemplo, que esses jovens talvez Não são que confessionais, né? Porque na universidade confessional acho que é até mais fácil. mas temos outras universidades que às vezes o desafio é um pouco maior. Mas qual a dica ou qual o que o senhor pode orientar aqui que eles possam aplicar talvez lá dentro, ou que de alguma forma eles possam se sentir melhor dentro desse desafio, dentro dessas universidades, assim? Tainá e Roberto, assim, primeiro que eu acredito, só falando da questão da universidade confessional, seria muito bom se fosse mais fácil, mas às vezes não é, porque os desafios, assim, eu falo que é um desafio social que a gente enfrenta, e as universidades confessionais, elas saltam na frente, porque tem a figura do capelão autorizado para estar ali dando um apoio para o cristão e também evangelizando, ajudando aquele que não é cristão. Então, dito isso, pensando numa universidade pública, eu tenho a minha formação, eu sou formado em sistema de informação também, além de teologia, numa universidade pública. Eu lembro o seguinte, Tainá e Roberto, qual que é o grande desafio para nós ali? É o desafio de você, e aí vai essa dica que eu considero valiosa, que foi a dica daquilo que eu vivenciei na universidade pública. Primeiro de tudo, você se cercar de boas amizades. Eu acredito muito que a amizade, ela realmente influencia muito no indivíduo. Então, a gente precisa saber dizer não para amizades que são ruins e se aproximar de pessoas que você perceba que têm o mesmo propósito. Segundo, é impressionante como Deus honra, e a gente precisa colocar na equação o fator Deus, os jovens no ambiente universitário. Isso é histórico. Quando um jovem, Roberto e Tainá, seja em que universidade que for, pública ou privada, confessional ou não,
ele está disposto a diferença. Ele vai para uma sala, porque a gente tem essa liberdade de culto no Brasil. Você vai para uma sala no intervalo de aula e você ali divulga, fala para alguns amigos, alguns colegas, olha, eu vou me reunir para orar no intervalo da sala de aula. É impressionante, Tainá e Roberto, como Deus honra e coloca outros que estão ali com o mesmo desafio que você para caminhar ao lado. E eu conheço várias pessoas, viu, Roberto e Tainá, que foram alcançados por Cristo em universidades públicas, gente que veio à fé em universidades públicas por causa desse tipo de atividade. Foram viram alguém reunido em sala, um momento devocional, um momento de oração. Entendi. A gente está tendo um probleminha de comunicação, teve uns cortes ali, mas a gente conseguiu entender bem, reverendo. Muito bom. Agora, tem um trabalho que precisa ser feito com a igreja, ou pela igreja, pela família, pelos grupos de jovens, que é exatamente a preparação desses jovens que vão entrar no ambiente universitário desde a adolescência. O senhor acredita que esse trabalho precisa começar lá atrás? Não adianta, quer dizer, chegar no jovem, claro, é importante, mas esse trabalho pode e deve começar antes, ou deveria começar antes, pelo menos? Eu estou vendo a dificuldade da conexão, não sei o que é, mas eu entendi a pergunta, Roberto, eu entendi a pergunta. Espero que você esteja me ouvindo bem. Agora sim. Eu acredito que esse desafio é muito importante para nós. Treinar os adolescentes, eu acredito que quanto mais cedo, melhor. A gente precisa focar nas crianças, porque se você olhar para a cultura, desenhos, filmes, eles já estão focando em educação ideológica, e quando eu falo de ideologia, eu estou falando de uma questão de cosmovisão de mundo já feita com as crianças. E os adolescentes também. Eu acredito que é desafiador para nós, enquanto denominação, enquanto igreja, pensarmos em estratégias que possam melhorar e preparar melhor os nossos adolescentes e crianças para esse ambiente educacional e universitário. E a gente já tem visto algumas coisas acontecendo, alguns movimentos acontecendo no Brasil que eu considero interessantes, no sentido de realmente dar ferramentas. E quando eu falo de ferramentas, Roberto, a gente, às vezes, e eu considero isso que a gente tem estratégias, mas às vezes eu acredito que a gente subestima a capacidade intelectual dos nossos adolescentes de ter boa literatura, de gente que consegue interpretar a realidade, a cultura, a ciência, e trazer isso para dentro do ambiente da igreja, para esse grupo de adolescentes, para essa faixa etária, e prepará-los melhor para o período universitário. Inclusive, a gente não chegou a comentar isso aqui. Existe o desafio dos relacionamentos, mas existe o desafio intelectual, que é lidar com mestres, às vezes em universidades públicas isso acontece muito, que questionam a fé de maneira intelectual. E a gente precisa treinar os nossos adolescentes também nesse sentido de não se sentirem constrangidos intelectualmente acerca da fé. Porque muitas vezes acontece, isso eu já vi várias vezes, e é um fator de risco alto. Um professor com pós-doutorado, ele vai lá para a classe de ingresso da universidade, ou seja, os alunos calouros, que a gente fala, né? E ele vai confrontar a fé cristã ali com argumentos científicos intelectualizados, mas é apenas uma visão parcial da realidade, é uma cosmovisão que ele traz como se fosse verdade absoluta. Nós, igreja, temos elementos científicos, acadêmicos, teóricos, gente boa, que escreve de maneira fácil. A gente tem Francis Schaeffer, tantos outros, que a gente pode trazer para os nossos adolescentes, que são pessoas intelectuais que escreveram, que falaram de maneira científica sobre ciência e fé, e os nossos adolescentes, quando esses assuntos chegarem, não caírem de paraquedas, falam assim, nossa, eu nunca ouvi isso. E, na verdade, terem o seguinte aspecto, eu sabia que isso ia acontecer, mas a minha fé é inabalável porque eu sei a razão da minha fé. E eu acredito que isso também é um treinamento muito importante, Roberto e Tainá. E mais uma vez, eu quero agradecer aqui o convite que a IPP-TV está me fazendo. Lamento porque a conexão não está tão legal como eu gostaria para poder falar desse assunto tão importante, mas parabenizar a IPP-TV, parabenizar o Notícias do Bem
por trazer esse tema tão relevante e necessário, porque a gente, capelão, eu capelão, estou aqui na frente da batalha aqui, com adolescentes e jovens, e é impressionante, Roberto e Tainá, o quanto que a gente tem visto Deus agindo nessas fileiras da universidade, tanto fortalecendo os cristãos que aqui estão, quanto alcançando aqueles perdidos que vêm para a universidade e acabam encontrando na universidade a fé genuína em Jesus Cristo. E assim, se eu pudesse contar para vocês, tem várias de professores, alunos alcançados. Portanto, é muito importante a gente realmente olhar com mais carinho para essa questão da preparação desse exército de jovens que nós temos para ingressar na universidade e não perdê-los, mas sermos instrumentos de alcance dentro da universidade. Pois é, como o senhor falou, né? É um assunto que às vezes é muito pouco tratado na igreja e em casa a gente pode dizer que é tratado menos ainda, né? Muitas vezes os pais que são crentes não se preocupam em passar essa visão para os filhos, embora talvez até em algum momento tenha alguma preocupação quando ele vai para o ambiente universitário. As festas, o uso de drogas, vai ter um monte de gente namorando com todo mundo. Enfim, tem uma série de preocupações que fazem parte, acho que, da vida dos pais, mas às vezes os pais também esquecem de fazer a sua parte de preparar os filhos, e a igreja, principalmente, fala muito pouco disso também ainda, né? Acho que a gente tem que fazer um autoexame também e resolver essas questões, né? Ô Roberto, foi a minha primeira fala. A gente tem uma questão cultural na sociedade brasileira que entende que a universidade está acima do bem e do mal. Então, eu quero... O que é um sinal de sucesso na sociedade brasileira? Meu filho entrou na universidade de medicina, meu filho entrou na universidade de engenharia, de direito... Ele atingiu sucesso. E, na verdade, a gente pode fazer o que for, porque ele atingiu um sucesso que a gente preparou ele a vida inteira para isso. Ele vai ter uma profissão, ele vai ter um diploma. Eu acho que a gente precisa rever isso e entender que a universidade ela precisa ser observada, criticada, e os nossos filhos precisam ser preparados para estar lá dentro, não como um lugar que está acima do bem e do mal, mas um lugar que vai me dar ferramentas para exercer a minha profissão. E isso para mim, uma das questões mais importantes que você falou bem. Os pais, a igreja precisa rever essa preparação da mentalidade nossa em como lidar com a universidade. Tá certo. Reverendo Alexandre Antunes, capelão do Mackenzie de Campinas, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Reverendo, obrigado pela sua participação, obrigado pela conversa, pela sua disponibilidade em nos atender hoje. E volte sempre, viu? A gente tem outros tantos assuntos aí importantes para tratar, com certeza. A PPTV também está sempre de portas abertas. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito prazer, bom dia a todos. Parei aqui o doutorado para estar com vocês e é isso. Obrigado. Boa volta, obrigado pela disponibilidade em atender a gente aqui no Notícias do Bem. Volte sempre. Muito obrigado, bom dia a todos.